Você deixa o celular do lado da cama e tenta não mexer nele, guarda o material de estudo dentro de uma mochila e espera ter vontade para começar, passa o dia inteiro tentando lembrar de tudo o que precisa fazer e no fim ainda se culpa por não ter feito quase nada. Aí você conclui: eu sou muito preguiçoso. Mas e se eu te disser que existem apenas 3 coisas que, se você mudar, já eliminam essa preguiça enorme que você sente? A maioria das pessoas tenta mudar usando força de vontade. A pessoa pensa: agora eu vou parar de mexer tanto no celular. Só que o celular continua do lado da cama, as notificações continuam ligadas, o Instagram continua na tela inicial. E quando ela percebe, já passou 40 minutos vendo vídeos que ela nem queria assistir. Então, em vez de você tentar ficar mais forte que a distração, você pode simplesmente dificultar o acesso a ela. Por exemplo, quer parar de mexer no celular antes de dormir? Não deixa ele do lado do seu travesseiro. Coloca para carregar do outro lado do quarto ou deixa em outro cômodo da casa. Parece uma mudança boba, mas agora para pegar o celular você precisa levantar, andar até ele e voltar. E às vezes esse pequeno trabalho já é suficiente para você pensar: ah, deixa para amanhã. E o mesmo vale para a comida, por exemplo. Se você deixa chocolate, biscoito e salgadinho em cima da mesa, vai precisar resistir toda vez que passar por eles. Agora, se você guarda essas coisas e deixa frutas ou opções melhores em um lugar visível, por isso eu recomendo que você até coloque uma fruteira no meio da mesa, a escolha boa fica muito mais fácil. E perceba que você não virou a pessoa mais disciplinada do mundo, só parou de deixar a decisão ruim na sua frente o tempo inteiro. E isso serve para praticamente tudo. Quer estudar mais? Deixa o livro, o caderno e a caneta prontos na sua mesa, porque se antes de começar você precisa limpar tudo, procurar o material, encontrar o carregador e decidir o que estudar, a chance de você desistir aumenta bastante. Até treinar funciona assim. Deixa a roupa separada, coloca o tênis em um lugar visível, porque quanto mais passos existirem entre você e a ação, mais oportunidades você vai ter para desistir. Eu gosto de pensar assim: não monte a sua rotina apenas para os dias em que você está motivado, monte também para os dias em que você está cansado, desanimado e querendo fazer o mínimo possível, porque qualquer pessoa consegue seguir uma rotina quando está animada, quando está empolgada. O problema é o que acontece nos outros dias. Então olha para sua rotina e faz 2 perguntas: o que está fácil demais e deveria ficar mais difícil, e o que está difícil demais e deveria ficar mais fácil. Talvez você perceba que o problema nunca foi falta de vontade, mas sim a sua distração que estava sempre pronta, e aquilo que você precisava fazer estava escondido em algum lugar. Tem dias em que você chega à noite completamente cansado, só que quando para pra pensar nem fez tanta coisa assim, mas ainda parece que a sua cabeça passou o dia inteiro correndo uma maratona. Isso acontece porque talvez você não tenha feito muita coisa, mas passou o dia tentando lembrar de tudo. Você precisava responder alguém, pagar uma conta, terminar uma tarefa, marcar uma consulta, resolver outro problema, e ainda tem aquela conversa estranha de 3 dias atrás que sua mente decidiu reproduzir pela 10ª vez. Tudo isso ficou aberto na sua cabeça como várias abas no navegador, e percebe que você não está resolvendo isso naquele momento, mas as pendências continuam ocupando espaço, e quanto mais coisas você tenta lembrar, mais bagunçada a sua mente fica. Então você não sabe por onde começar, e quando não sabe por onde começar, acaba não começando nada. Por isso, um hábito simples é tirar essas coisas da cabeça antes de dormir. Não precisa montar uma planilha, não precisa separar tudo por categoria, nem criar um sistema tão complexo que você vai precisar de outro sistema para cuidar do sistema. Pega só um caderno, ou abre um bloco de notas e escreve: o que está ocupando espaço na minha cabeça agora? Pode ser uma tarefa, uma preocupação, uma conversa que você precisa ter, qualquer coisa que você está tentando não esquecer. E você nem precisa resolver naquele momento. O objetivo é apenas registrar, porque quando aquilo está escrito, você não precisa ficar repetindo na cabeça: não posso esquecer disso, tenho que lembrar daquilo, ou depois eu resolvo. A informação, ela está guardada em algum lugar, e a sua mente deixa de ser um depósito de pendências. Depois de escrever tudo, escolhe apenas 1 ou 2 coisas importantes para o dia seguinte. Não tenta resolver 20 problemas de uma vez, porque aí você apenas tira a bagunça da cabeça e joga tudo em uma lista que é impossível de realizar. A ideia é acordar sabendo qual é o próximo passo, não acordar olhando para uma lista com 30 tarefas e pensando em voltar para a cama. Por exemplo, você anota que precisa estudar, treinar, responder um e-mail, organizar o quarto e pagar uma conta. E em vez de tentar fazer tudo logo de manhã, escolhe: primeiro eu vou pagar a conta, depois eu vou estudar por 20 minutos. Pronto, agora você tem uma direção. E se nada for urgente demais, por exemplo, pagar a conta, se você não fizer esse
primeiro você fica, sei lá, sem energia ou sem internet. Pega o que não é prioritário desse nível, escreve em pequenos papéis, coloca dentro de uma caixinha e aí você vai tirando uma por dia ou duas por dia para você ir resolvendo. Eu chamo de caixinha de pendências. E fazendo isso, você tem uma direção. E essa direção diminui bastante aquela sensação de preguiça, porque muitas vezes você não está com preguiça de fazer aquilo. Você só está cansado de decidir o que tem que fazer na sequência. Agora vamos para a próxima parte. Mas antes, se você quer criar uma rotina leve usando uma ferramenta que te ajuda a se desenvolver pessoalmente e não perder o foco, eu criei um template no Notion chamado Próximo Nível, que é basicamente um sistema gamificado onde você transforma sua vida em um jogo. Lá você pode controlar seus bons e maus hábitos, além de criar missões e coletar XP, subindo de nível a cada tarefa concluída. Eu fiz um vídeo explicando melhor como o template funciona. O link tá na descrição. Se você curte esse conteúdo, te convido a conhecer melhor a ferramenta. Ele foi feito com muito carinho. Mas vamos agora para a próxima parte. Talvez você esteja tentando criar novos hábitos enquanto continua repetindo: eu sou preguiçoso, eu nunca termino nada, eu sempre desisto, eu não tenho disciplina, e isso vira um problema. Porque toda vez que você falha uma única vez, usa aquilo como uma prova de que estava certo. Por exemplo, você treina durante 4 dias seguidos, aí quando você falta no quinto pensa: eu sabia, eu não consigo manter nada mesmo. E você ignora completamente os 4 dias que você conseguiu ir. É como se um erro apagasse tudo o que você fez antes. Então, em vez de terminar o dia pensando apenas no que faltou, faz uma pergunta: qual foi a melhor evidência de que eu estou me tornando a pessoa que eu quero ser? Não precisa ter feito algo absurdo. Talvez você tenha estudado por 10 minutos, talvez tenha ido treinar mesmo sem vontade, talvez você tenha recusado um doce ou comido alguma coisa gordurosa, talvez tenha organizado uma parte do quarto, ou talvez só tenha começado uma tarefa que estava adiando há dias. Tudo isso pode parecer pequeno, mas é uma evidência. E isso é muito diferente de apenas ficar na frente do espelho repetindo: eu sou disciplinado, porque agora você não está tentando se convencer. Você tem uma prova. Você pode olhar para o seu dia e pensar: hoje eu fiz algo que a minha versão antiga provavelmente não faria. E é assim que a maneira como você se enxerga começa a mudar. Você não se torna alguém que treina porque fez um treino, mas cada treino é um voto nessa nova versão. Você não se torna uma pessoa organizada porque arrumou uma gaveta, mas cada pequena organização é uma prova de que você está mudando. E com o tempo, aquilo que antes parecia completamente estranho começa a fazer parte de quem você é. Então, antes de dormir, escreva uma frase: hoje eu provei que estou mudando quando, e completa com qualquer pequena ação. Quando eu abri o livro, quando eu fui treinar, quando eu deixei o celular longe, quando eu fiz uma tarefa que estava adiando. Mesmo que isso pareça ridículo, porque uma página lida ainda é uma página lida. 5 minutos de estudo ainda são 5 minutos de estudo. Um treino curto ainda é melhor do que nenhum. Uma ação pequena não significa algo inútil, mas sim um começo. Agora comenta aqui embaixo qual desses 3 ajustes você mais precisa fazer agora. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.